Hello! Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Conecta Afeto. Agora sobre empreendedorismo. E o tema de hoje é anúncio nas redes sociais. A gente vai conversar com a Gabriela Izquierdo. Olha, a Gabriela já entrou e eu já vou chamá-la. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá? Oiê, tudo bom? Oi, Gabi, tudo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito Muito boa tarde. obrigada. Boa tarde. Gabi, a gente vai conversar agora sobre anúncios nas redes sociais, né? Eu gostaria primeiro que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu trabalho com anúncios nas redes sociais desde 2016, 2017. Eu comecei com isso por causa da empresa da minha família. Os meus pais, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, e os meus pais têm um cinema aqui na minha cidade. Eles assumiram o cinema em 2014. Eu estava fazendo intercâmbio, voltei e comecei a trabalhar no cinema e, na verdade, o cinema não estava muito bem na época financeiramente. Então era só a minha família e meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, e mais dois funcionários. Então, quando a gente trabalha em empresa familiar, acredito que no projeto de vocês é bastante empresa familiar também, a gente se vira cada um de um jeito, né? Cada um pouco, mexe com cada um pouco alguma coisa e eu fui pegando marketing. Aí eu fui trabalhando com marketing, eu comecei a gostar, a gente começou a anunciar, começou a ter bastante resultado, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí que eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a trabalhar com isso, vi que eu gostava de trabalhar com isso. Até hoje eu cuido da estratégia das redes sociais do cinema, daí lá eu faço tudo, assim, tipo parte de conteúdo, tenho designer, tenho uma menina estagiária também trabalhando hoje em dia com a gente, mas muito tempo fui eu e um estagiário, eu e um designer. E comecei a trabalhar com isso, daí trabalhei um pouco em agências aí já na parte dos anúncios. Eu comecei a ver que eu gostava muito disso, comecei a estudar bastante sobre isso, e aí eu trabalhei em três agências, uma bem como estagiária, bem como faz tudo, assim, aí em outras duas agências mais só como gestora de tráfego, que é a minha função, e aí eu resolvi trabalhar como autônoma. Apareceram uns empresários aqui em Pelotas que trabalham com venda de infoproduto. Eu não sei se tu conhece esse mercado de venda de infoproduto. Pois é, então eles vendem bastante infoproduto e eu sou a gestora de tráfego deles. Hoje em dia tendo um e-commerce também, fico fazendo as coisas do cinema. E aí agora eu comecei também a dar conteúdo no meu Instagram, com foco em ajudar essas pessoas que trabalham, que são empresários, mais focado em microempresário, que querem começar a anunciar, que veem potencial nos anúncios. E aí eu quero dar dicas sobre isso e estou começando a dar cursos sobre isso. É mais ou menos essa minha trajetória dentro do marketing e é esse respeito. E como é que é o Legal, assim. projeto de vocês? Que eu já li um pouco, mas não sei bem direitinho como é que vocês abordam. Então, a gente é um projeto que busca dar apoio a mães empreendedoras, né, que estão bem no início, e a gente faz isso por meio das nossas feiras, dos nossos workshops, e agora a gente está entrando mais a fundo assim no marketing digital. A gente vê, né, que o marketing digital é um mundo, mas para que a gente tenha melhores resultados, a gente precisa realmente ter conhecimento e lançar mão de algumas estratégias, algumas ferramentas, né? E Total. aí eu queria que tu falasses um pouco o que são esses anúncios nas redes sociais e para que eles servem. Como é que a gente pode fazer assim? Então, eu vou começar para que eles servem, tá? Eu sempre falo que o alcance orgânico e a quantidade de pessoas que a gente impacta nunca é 100% daquele, por exemplo, tu tem 3 mil seguidores. Dificilmente com uma publicação tu vai conseguir alcançar aqueles 3 mil seguidores. Talvez usando hashtags bem assertivas e tudo mais, tu vai até conseguir ultrapassar tudo isso, mas vai ser um trabalho muito lento. Então, os anúncios, eles vêm para te auxiliar a conseguir a expor mais a tua marca e de uma maneira bem mais efetiva, né? Dentro dos anúncios, a gente consegue ter um direcionamento, impactar as pessoas que realmente tenham a ver com o teu negócio. Então, eles vêm muito dessa forma de realmente de
mostrar a marca para mais pessoas e buscando as pessoas certas, que às vezes no orgânico a gente não consegue ser tão efetivo nessa busca, né? Então, os anúncios, tu consegue, por exemplo, no projeto de vocês, lá dentro do gerenciador, tu consegue impactar pessoas que são mães, entendeu? Fazendo um anúncio bem direcionado, todo certinho, tu consegue impactar exatamente mães e empreendedoras, sabe? Então, é algo bem efetivo para tu conseguir impactar as pessoas certas. E, basicamente, os anúncios são aqueles patrocinados que a gente vê dentro das redes sociais, né? Então, são pessoas tentando buscar novos clientes, novas pessoas interessadas no seu negócio. Basicamente, é isso. Não sei se ficou claro. E assim, tu consegues explicar pra gente o que são os conteúdos orgânicos, assim, só para que fique bem claro. Desculpa, deu uma travadinha. Consegues falar pra gente o que são os conteúdos orgânicos, só para que fique claro, bem claro? Desculpa, assim. Pulei. Conteúdo orgânico ou alcance orgânico também, tipo, é quando não é usado nenhum anúncio. Então, dentro da plataforma, até quando tem uma conta empresarial, tu consegue ver ali o alcance que foi. Então, é a quantidade de pessoas que tu impactou sem ter alcance, sem ter anúncio nenhum. E aí, o alcance pago é através a quantidade de pessoas que tu impactou, por exemplo, através dos anúncios. Então, conteúdo orgânico é quando tu não usa nenhum anúncio. Então, muita gente consegue fazer um trabalho muito legal em torno disso, mas ele é mais demorado, né? Com os anúncios, a gente consegue mais uma rapidez nisso daí. Uhum. E como que a gente pode anunciar nas redes sociais? Então, existem duas formas, né? Hoje em dia, eu falo Facebook é a empresa, né? A empresa Facebook, que cuida de Facebook e Instagram, 99% da renda deles, da receita deles, é através dos anúncios. Então, eles querem que os empresários, que as empresas todas, eles querem que as pessoas anunciem. Então, tem uma forma bem fácil de anunciar, e também aquilo também é um anúncio. Todo mundo que tem uma conta empresarial já deve ter visto que tem aquele botãozinho de promover embaixo da publicação. Antigamente era impulsionar, que antigamente existia só o Facebook, daí era impulsionar. Foi isso que eu disse que eu comecei a anunciar. Eu comecei a anunciar por esse botão. Hoje em dia no Facebook é turbinar publicação, que se chama bem embaixo de qualquer publicação que tu tem. Isso é um anúncio, mas é um anúncio para leigos. Basicamente todo mundo que clicar naquele botão ali vai conseguir fazer um anúncio. E aquilo é um anúncio. Só que existe outra ferramenta, que é o gerenciador de anúncios do Facebook Ads, que lá sim a gente consegue fazer coisas bem mais direcionadas, tipo esse anúncio que eu te falei, que dava para anunciar para mães empreendedoras, a gente só consegue fazer dentro do gerenciador de anúncios. No botão, a gente tem poucos objetivos de campanha. O que é esses objetivos? Toda vez que tu aperta aquele promover. Aí aparece lá para ti. Tu quer com foco em enviar mensagem, em enviar para o teu site. Aquilo ali é um objetivo de campanha. O objetivo da campanha vai ser enviar pessoas que vão te enviar mensagem. Ou pessoas que vão te levar para que tendem a entrar mais no site. Então, quando tu diz aquilo pro Facebook, ele tenta procurar pessoas que já tendem a fazer isso. E, por exemplo, no Instagram só tem 3 objetivos de campanha. Dentro do gerenciador de anúncios tem 11 objetivos de campanha. Tem várias outras coisas que tu consegue fazer. Então é um leque bem maior de opções dentro do botão. Existem as duas maneiras, o botão e também o gerenciador de anúncios. Eu aconselho a fazer o gerenciador de anúncios, mas eu nunca sou aquela pessoa que diz, não aperta o botão. Porque eu entendo que microempreendedores têm muitas coisas para fazer. E para tu sentar e estudar aquele gerenciador por conta, sozinho, é uma coisa às vezes um pouco mais difícil. Então é uma coisa que leva um tempo, mas eu aconselho muito a sentar e estudar ele. Quem tiver um tempo de estudar ele, porque tu vai conseguir fazer anúncios bem melhores. Mas, resumindo, existem essas duas formas, o botão e o gerenciador de anúncios. Eu aconselho o botão, eu aconselho o gerenciador. Mas se tu ainda não souber o gerenciador, eu aconselho já tu apertando o botão para tu te familiarizar sobre a ferramenta e já começar a ver os resultados que ele vai te trazer. Entendi. Assim, porque eu percebi que algumas postagens que a gente faz, aparece aqueles convites, né, do próprio Instagram, pedindo para você impulsionar, enfim. Uhum. Só que nem sempre aquele impulsionamento nos traz um resultado legal, né? O resultado que a gente está esperando. E aí, então, para acertar mesmo no anúncio, é melhor que a gente use o gerenciador. O gerenciador.
É. E, assim, quando a gente fala de gerenciador de anúncios do Facebook Ads, é a mesma coisa que a gente utiliza tanto para o Instagram quanto para o Facebook? É. O Facebook Ads é só a ferramenta. Então lá tu consegue tanto fazer anúncio pro Facebook quanto pro Instagram. É só quando tu estiver fazendo um anúncio, vai aparecer ali onde tu quer que apareça aquele anúncio. Dá pra tu fazer um anúncio que apareça tanto pros dois, o mesmo anúncio, ou tipo, não, o meu público é só mais Facebook, eu vou só Facebook. Não, meu público é só mais Instagram, então eu vou patrocinar só no Instagram. Aí dentro da ferramenta, tu escolhe pra onde tu quer que apareça aqueles teus anúncios. Ok. E a partir de que momento é interessante que a gente comece a impulsionar, comece a gerenciar esses anúncios? Então, tu pode começar a anunciar a partir do momento que tu já criou. Uma coisa importante. Para anunciar dentro do gerenciador, tu pode até anunciar só tendo uma página, tu pode anunciar no Instagram. Mas tu não pode só ter um Instagram e anunciar dentro do gerenciador. Tu tem que ter uma página vinculada a esse Instagram. Tu tem que ter as duas coisas, tá? Tu tem que ter uma página, tá? Desculpa, qual é a pergunta mesmo que eu me perdi? É a partir de que momento que a gente pode começar a partir do momento que tu tem isso, o impulsionar, o promover, tu pode aparecer só direto pelo Instagram. E, tipo, mesmo que tu tenha criado tua conta hoje, tu já pode começar a anunciar. Mas eu não aconselho a tu fazer isso. Eu aconselho, até tem uma menina que eu sigo que fala bastante isso, Priscila Batista até o nome dela, e ela fala muito sobre tu arrumar a casa, né? Tu não vai querer criar um anúncio e a pessoa entrar na tua rede social, seja no Facebook ou no Instagram, e não ter nada ali dizendo que é o teu serviço, o que tu faz, qual é os produtos que tu vende. Então, deixa aquilo mais ou menos arrumadinho, faz algumas publicações, tem a tua bio ali direitinho, o que tu faz, pra pessoa chegar e ela entender muito bem o que tu faz ou o que tu vende. Porque se tu fizer um anúncio solto, assim, ou teu anúncio não tá bem claro, vai ficar uma coisa meio perdida. E aí tu não vai ter os resultados que tu quer. A culpa não é do anúncio. A culpa é que tu não preparou todo aquele ambiente. Mas tu pode começar só com uma publicação a hora que tu quiser, assim. Mas eu aconselho a dar uma arrumada, deixar tudo direitinho para o momento que tu anunciar, as pessoas entenderem. Se é um negócio local, colocar o endereço ali certinho, deixar tudo, a casa arrumada, para daí tu conseguir receber os teus clientes. Né? Porque a partir do momento que esse cliente chega no teu catálogo, digamos assim, no teu negócio, é teu papel fazer com que ele fique, né? Se encante tudo. Então, daí a importância de ter realmente a casa bem arrumadinha. E assim, com quanto que eu consigo, que eu posso iniciar? Uma das maiores, que eu acho o máximo, assim, de anunciar nas redes sociais, é que tu consegue com muito pouco, sabe? Tu consegue ser uma empresa. Antigamente, tu pra pensar que meio que tu conseguiria anunciar com tão pouco dinheiro. Tipo, hoje em dia, tem que ter no mínimo $1 por dia. O dólar estando R$6, praticamente tem que ter no mínimo R$6 para criar um anúncio, tá? Antigamente, tu podia fazer um anúncio com R$1. Antigamente não, até pouquíssimo tempo. Isso aí mudou esse ano. Então, mas mesmo que fosse, tá? Mesmo que seja $1 por dia, tu pra pensar, mesmo que tu deixe um anúncio rodando todo mês, com R$180 no mês, tu consegue deixar anúncio rodando todo mês. Ou tu pode começar por muito menos. Tu começa, anuncia uma semana, coloca R$6 por dia durante uma semana, vê o que aquilo vai ter de retorno, ou anuncia mais, ou anuncia menos. Mas se tu quiser deixar rodando anúncio todos os dias, que é uma coisa, se tu tiver grana pra isso, eu aconselho deixar o anúncio rodando todos os dias. Eu costumo dizer que é uma forma de tu conseguir que tua rede social sempre esteja sendo impactada por novas pessoas. Então é uma coisa que não deixa a rede social morrer, sabe? Vai sempre chegando mais gente. Mas se tu não tem dinheiro, coloca menos. Com R$6 por dia tu consegue começar. Então eu acho isso muito, muito legal, assim. Tu conseguir começar com bem pouquinho dinheiro, ver o retorno, aí tu vai testando. Porque anúncio não é uma matemática exata, sabe? Tu não vai já chegar assim... Pode até fazer um tiro certo e conseguir dar muito resultado. Mas a gente tem que ir testando, e testando o público, e testando a imagem. Às vezes a gente muda uma coisinha numa imagem, alguma coisa na legenda e já dá muito resultado. Muito mais resultado. Então tu vai fazendo aos pouquinhos, vai vendo que vai tendo resultado, vai tentando melhorar. Mas eu acho isso muito bom, assim, de tu conseguir anunciar com muito pouco dinheiro, assim. Porque, imagina, esses tempos eu fui ver até anúncio de rádio. Anúncio de rádio é muito caro, sabe? Qualquer coisa que tu vai fazer,
Até panfleto, às vezes, é mais caro que R$ 180, sabe? Então, eu acho uma coisa eu acho muito viável, assim. Eu não sei o que tu pensa a respeito sobre isso, mas eu acho algo bem, bem viável. E bem barato, na verdade. A Dani aqui perguntou, e quando se impulsiona uma publicação e se percebe que alcançou pessoas que nada têm a ver com seu produto, isso pode ser minimizado com o gerenciador? Muito, muito. Isso é um defeito. O que eu falo, existe dentro do impulsionar, a gente só consegue impactar pessoas de público frio. O que é um público frio? Pessoas que ainda nunca te viram na vida, tá? E aí tu vai setar uns interesses, às vezes, que não tem nada a ver. Até para público frio dentro do gerenciador, tu consegue colocar algo que tem bem mais sentido com o teu público. Porque tu consegue, uma pessoa que tem interesse nisso, por exemplo, mãe, eu tô citando muito o exemplo de vocês, porque eu tô conversando com vocês, tá? Mas mãe e empreendedora. Dentro do impulsionar não tem como fazer isso. Tu pode selecionar mães e empreendedoras, mas elas podem ser uma coisa ou outra. Ou pode pegar pessoas que não sejam... Se tu botar só empreendedora, ela pode não ser mãe. Ela pode ser mãe e não empreendedora. Mas dentro do gerenciador, por exemplo, tu conseguia fazer essas duas pessoas, as que são mães e empreendedoras. Então, isso faz muita diferença. Até para público frio, tu consegue anunciar para pessoas que têm muito mais a ver com o teu negócio, ser bem mais assertivo, sabe? Esses dias eu dei um curso para um menino que é fotógrafo. Pô, tu consegue fazer um anúncio para pessoas que estão se formando entre os anos tal e tal, sabe? Tu consegue fazer isso bem mais direcionado, mesmo que seja pessoas que nunca te conheceram, pessoas que têm um relacionamento, que tem no Facebook o status de noivo, sabe? Então ele faz fotografia de casamento, então tu consegue direcionar de uma maneira muito melhor. É muito mais efetivo. Tu tem dados comportamentais das pessoas ali muito, muito ricos. Então é uma maneira bem boa, assim. Consegue ser bem mais assertivo. Essa é uma das principais coisas que são bem melhores dentro do gerenciador. Entendi. E o que é bom anunciar? Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para fazer um anúncio bem assertivo? Para conseguir esses clientes quentes? Eu sempre falo que eu tenho que pensar o que eu quero com esse anúncio. A primeira coisa, porque tu vai me dizer que é vender. Tá, eu quero vender. Então tu tem que fazer um anúncio de venda. Eu tenho um produto, não sei, me cita algum produto que é de alguma das empreendedoras. Sei lá, eu vendo bolsas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vendo bolsas, faço bolsas. Então tu vai postar uma foto legal com uma bolsa. Na legenda tu vai dizer se vai dar a especificação da bolsa ou dizer que o frete é grátis, dá algum benefício. E aí tu vai fazer um anúncio. Dentro do gerenciador tem os anúncios lá, se tu tem um site, tá? Tu vai ter o anúncio de conversão. E aí ele vai procurar pessoas que comprem dentro da internet. Agora, se tu não tem, por exemplo, um site, tu vai procurar pessoas que vão te enviar mensagem no WhatsApp. Então tu vai fazer aquele anúncio dizendo que tu tá vendendo, e aí tu consegue com o objetivo de pessoas que te enviem mensagem. Isso aí é um exemplo de venda. Mas agora eu quero que as pessoas se engajem mais com meus posts, porque eu quero aumentar o engajamento. O engajamento é uma coisa importante, eu não considero o engajamento uma métrica de vaidade. Eu considero que a rede social é para socializar, então a gente tem que estar lá e criar um relacionamento com aquelas pessoas, fazer com que as pessoas conversem com a gente. Então eu acho importante sim trabalhar envolvimento, claro, numa menor escala, mas tu tem que trabalhar isso também. Então, por exemplo, eu vou fazer um anúncio lá, setando o meu objetivo de campanha, envolvimento. Tu não vai fazer um anúncio vendendo a bolsa. Tu vai fazer um anúncio, qual bolsa vocês preferem? A preta ou a marrom? É um anúncio que puxa o envolvimento. É um anúncio que tu vai focar as pessoas se engajarem contigo. Então a primeira coisa, quando tu vai fazer um anúncio, é pensar o que eu quero com esse anúncio? Qual etapa que eu tô querendo impactar essa pessoa? Eu tô querendo que ela apenas me conheça? Então eu posso fazer um anúncio de envolvimento. Eu tô querendo que ela engaje comigo. Tem dentro do gerenciador também. Minha marca é totalmente nova. Eu recém abri minha loja, eu preciso alcançar o maior número de pessoas, porque eu preciso que as pessoas saibam que eu existo. Aí lá dentro do gerenciador tem um anúncio, por exemplo, de alcance. Ele vai focar em te mostrar para várias pessoas. Então você está precisando que as pessoas conheçam a tua marca e ele vai jogar tipo canhão, assim. Vai lá e vai jogar o teu anúncio para um monte de gente. Tu não vai ter compra nesse anúncio. Não pensa que tu vai fazer esse anúncio e tu vai vender. Essa é a hora de tu fazer as pessoas te conhecerem. Então tu tem que pensar tipo o funil de marketing, sabe? As pessoas te conhecerem, as pessoas passarem a se envolver contigo, passarem a já conhecerem um pouco a tua marca.
e aí elas vão comprar de ti. Então tem que pensar o que tu quer com aquele anúncio. Essa é a principal coisa que eu digo de começar na estratégia, o que eu quero com aquele anúncio. E aí tu vai pensar no anúncio em si, a imagenzinha lá, e vai fazer algo bem focado com aquele objetivo que tu quer. Isso é uma estratégia básica que eu falo, e outra estratégia também que eu digo. Tu quer envolvimento? Vamos voltar para o envolvimento. Pega lá dentro daquelas... Eu fiz até um post sobre isso, quem quiser entrar no meu perfil, por exemplo. Tu consegue entrar nas tuas métricas do Instagram e ver qual post que as pessoas mais engajaram. Tu já tem um trabalho dentro das redes sociais, tu nunca anunciou, tá? Tu pega e olha lá qual é o post que tem o maior envolvimento. Provavelmente, se no orgânico ele já foi bem no envolvimento, no pago provavelmente ele vai ser melhor ainda. Ele já é um post em potencial para tu anunciar. Ah, tu fez um post, um monte de gente veio te perguntando valor. Quero comprar. Ah, talvez esse post seja bom eu anunciar para compra. Se eu não tenho um site, eu vou fazer para me enviar mensagem. Se eu tenho um site, eu vou colocar lá para conversão no site. Então, tu também tem como tu pegar o orgânico. Eu falo muito sobre isso, eu fiz isso muito no meu início. Eu pegava o que via, o que funcionava no orgânico, e aí eu patrocinava. Então é um ótimo começo para quem nunca patrocinou nada. Já olha no teu orgânico o que funcionou, o que não funcionou. Tem várias métricas lá. Então olha ali no teu orgânico o que foi bom e aí patrocina aquelas. Tu já tem um certo conteúdo. Se tu não tem, faz isso. Pensa já fazer um post que seja para movimento. Pensa já em fazer um post. Outra coisa, dentro do gerenciador, tu não precisa necessariamente postar aquela publicação. Quando é venda, não é tão interessante a gente ficar colocando só coisa de venda. Então, tu pode ir direto lá e só criar aquela publicação dentro do gerenciador. Aquilo não vai estar no teu perfil. E aí, tu vai estar conseguindo anunciar aquilo sem deixar o teu perfil feio, sem deixar um monte de coisa de venda. Então, essa é uma estratégia também bem interessante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Se a gente pode fazer uma postagem Opa, deu uma travada. Só para venda, assim... Oi. Oi. Pode falar, perguntar sobre isso. Se tem como a gente fazer uma única postagem só para venda, só para publicação, uma publicação específica, sem que precise ficar no feed. Dentro do gerenciador tu consegue. No botão de promover, não. Tem sempre que publicar para depois patrocinar. No gerenciador, não. Tu consegue fazer direto o anúncio de venda. Não precisa estar lá dentro da tua rede social. E assim, quando aparece essa indicação do próprio Instagram, então do próprio Facebook, de que a gente pode impulsionar, é um indicativo de que aquela postagem realmente foi boa para publicar? Olha, seguido o que eu vejo, nem sempre é. Porque às vezes a publicação foi boa, mas tipo, eu não vou gerar nada muito com aquilo. Tipo, ontem mesmo eu fiz uma publicação, era para engajar com o público, mas tipo... não era nada que eu acho que vai atrair pessoas agora para o meu negócio, que vai... Isso eu digo no do cinema, tá? Porque era, por exemplo, uma publicação de TBT, era um vídeo, e as pessoas entrando dentro da sala. No momento, aquilo ali para mim não é interessante anunciar. Tu tem que sempre analisar se no momento aquilo é interessante tu anunciar. Aquela publicação pode ter saído muito bem no orgânico, mas tu só postou ela para interagir no orgânico. Então, tu tem que pensar também o que é interessante para te patrocinar ou não, sabe? Para mim, aquilo ali, naquele momento, não ia me gerar... Até porque, no momento, como o cinema tá fechado, eu não tô anunciando nada. Então, mas mesmo se eu tivesse, não seria algo que eu patrocinaria. Talvez até para gerar um reconhecimento de marca e tudo mais, quando o cinema estivesse aberto, para mostrar que tem bastante pessoas chegando, que tá cheio e tudo mais. Aí talvez seria interessante, mas... tu tem que pensar o que aquilo... Sempre é isso, nunca anuncia só por anunciar. Eu acho que as pessoas fazem muito isso, anunciar por anunciar. Sempre pensa, tá, eu vou anunciar isso aqui, mas o que vai me gerar de retorno? Isso aqui as pessoas vão ver, mas será que... não? Às vezes tem coisas que servem pro orgânico e pronto, sabe? Não precisa ser anunciada. Então, depende. Se for a publicação foi muito bem e um monte de gente perguntando o valor de um produto, talvez pega aquela imagem, tá? Eu uso muito o orgânico em relação a isso. Pega aquela imagem, talvez não patrocine exatamente aquela imagem, mas pega aquela imagem, talvez aquela legenda e aí patrocina para venda. Talvez ela tenha sido... Mas eu analiso, eu não vejo muito naquela indicação. Eu tô sempre analisando, eu não sei se chegou a ver um post meu, eu tô sempre analisando as métricas orgânicas, eu vejo o alcance, se foi bom, os desenvolvimentos, se foi bom... Eu sempre estou analisando isso. E aí eu vou mais por lá do que pelaquela métrica que eles indicam. Porque, na verdade, eles querem que a gente patrocine tudo, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro.
O que a gente tem Então, percebido é que vão chegando novos seguidores, vão ficando, interagindo, mas tem um momento que para, né? E é nesse momento que aparecem essas sugestões uhum, de publicação para a gente impulsionar. E parece que estagna ali, né? A gente não ganha mais nenhum seguidor, vem muito devagar mesmo. E eu acho que isso é uma tentativa de como é que funciona. é pra tu colocar dinheiro, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro. Então, é uma tentativa para tu colocar dinheiro naquilo. Talvez até para alguns vai ser assertivo, mas nem todos. Então eu não aconselho a se guiar muito por aquilo. Eu vejo Uhum. aquilo e eu acho engraçado, porque eu penso, tá, mas. Porque, claro, Aí, eu pelo menos no orgânico, tipo, eu posto muita coisa do cinema, assim. É no mínimo um post por dia. Eu não vou patrocinar tudo, entendeu? Mesmo e aí eu vejo por mim quais que eu acho os melhores, que eu acho que faz mais sentido anunciar. Então eu não vou muito por aqueles, assim. Não vou mesmo. a gente usa um post para cada objetivo, digamos assim. Por exemplo, eu quero mais seguidores, então eu elaboro um post com esse objetivo. E É. aí, de repente, numa venda, É, tipo, por elaboro um. exemplo, eu quero mais seguidores. Então tu vai chegar, tipo, oi, tudo bom? Tu é mãe, empreendedora, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Ah, nos segue e vê se tu gosta. Tipo, é isso, porque quando tu vai querer mais seguidores, tu tá querendo que as pessoas te conheçam mais. Então tu vai mostrar o teu projeto e ver se ela te segue. Entende? Eu fiz agora um anúncio, tipo, tu é uma pessoa que tá querendo melhorar os seus anúncios através do gerenciador de anúncio? Eu acho que eu posso te ajudar. Clica aqui no meu nome, eu fiz de stories. Ah, clica aqui ou arrasta pra cima e me acompanha que eu acho que eu posso te ajudar. Eu tô querendo que as pessoas me sigam só pra me conhecerem. Mas agora, se eu já estiver vendendo o curso, tipo, botei numa plataforma digital e tô querendo vender o curso, vai ser diferente, vai ser uma estratégia de vendas. E aí eu vou mostrar o curso, vou fazer outro tipo de anúncio. Eu já vou dizer, não me segue, eu vou dizer, arrasta aqui pra cima, olha o site e vê se tipo, vai ser outro tipo de coisa, sabe? Se for um desenvolvimento, vai ser outro tipo de coisa. Eu sempre tento pensar, eu já penso se aquela. Quando eu vou anunciar, eu já penso no anúncio e o que, que eu quero com aquilo. Já é feito extremamente pensado nisso. Tipo, eu não pego publicações e aí anuncio. Eu já sei que eu vou anunciar. Outra coisa, quando a gente já sabe que vai anunciar, existe, para feed, existe tipo uma porcentagem de texto que tu tem na imagem. Por exemplo, a gente não poderia anunciar aquele post que foi anunciando a live. Ele teria que ter só 20% de texto. Então, por isso que quando eu já, antes mesmo de anunciar, eu já tenho que pensar como vai ser a imagem, porque tem que ter pouco texto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, eu já penso antes de fazer a própria. Quem faz é o designer, não sou eu, né? Mas antes de fazer a imagem, tipo, eu falo pra ele: não, Rodolfo, essa publicação vai ser patrocinada. Então, eu preciso ter texto. Ele já tem uma própria ferramenta que tu consegue subir a tua imagem, e daí o Facebook te diz se a imagem tá ok, ou tá dentro do padrão ou não. Mas isso pra feed, pra stories pode ter bastante texto. Mas tudo isso tem que ser pensado um pouco antes. E Mas às qual é o. vezes, desculpa, mas às Não, vezes, por exemplo, eu tive muito engajamento nessa publicação. E eu acho que essa publicação pode me trazer pessoas mais interessadas. Ou eu acho que essa publicação o pessoal vai engajar mais ainda, o alcance foi muito baixo, mas eu acho que ela tem potencial para engajar e o pessoal interagir mais comigo. Aí eu anuncio. Então tem esses dois lados. Se ela tá dentro da normalidade, dentro ali do padrão, aí eu posso anunciar. Tudo meio que depende, assim, mas normalmente eu penso antes. A não ser que a publicação tenha se destacado demais, assim, e eu ache que tem a ver com o meu negócio. Que pode me trazer mais pessoas interessadas, que pode me trazer potenciais clientes. Aí eu patrocino. Também tem e esse lado. qual é o melhor local? Feed ou nos stories, assim? Tu acha que dá mais retorno? Depende de negócio. Depende, tipo, Facebook, Instagram depende do teu negócio. Se o teu negócio ainda é pro pessoal um pouco. Instagram, por exemplo, vende muito pro pessoal de 25 a 35 anos. Aí tem bastante gente nesse lugar, aí vende bastante. Dentro do Stories, por exemplo, o CPM, que é o custo por mil impressões, o quanto tu vai pagar para aquilo ser exibido, pelo menos nos meus testes, é mais barato. Então é interessante anunciar por lá. Mas vai depender isso de aonde é mais barato, onde não é, aonde o teu público tá. Entendeu? Aonde tu quer alcançar aquelas pessoas. Tem produtos que eu vendo muito no Facebook, porque é um público mais de idade, é um público que ainda tá mais no Facebook, é um público mais velho.
Então, vai me sair mais barato o anúncio no Facebook quanto no Instagram. Mas se tu é um público que quer atingir um público jovem, se tu é algo de moda funciona muito no Instagram e o público jovem. E aí o feed, o stories, tu vai ter que dar uma testada. Mas os stories custam um pouco mais barato no quesito alcance. Pelo menos os meus testes. Isso aí é muito de teste mesmo. Mas tu tem que analisar isso, da onde está o teu público, e tu vai pagar mais barato onde está o teu público. Entendi. Então a gente cai mesmo naquela história de realmente conhecer o teu público, né? Conhecer o Total. teu cliente, a persona, para ver qual é o melhor local. Eu mexo que redes sociais, tanto marketing nas redes sociais e anúncios, não é o que eu já falei, não é uma matemática exata, é um teste constante, assim. É uma coisa bem... A gente tem que conhecer, a gente tem que saber com quem a gente está falando, a gente tem que ter claro quem a gente quer impactar, porque senão a gente fica falando muito com todo mundo, muito com ninguém. A gente tem que ser bem assertivo. E como uma das coisas que eu comento, assim, é o como é legal, o quanto com os anúncios online a gente consegue impactar as pessoas certas. A gente consegue, a gente para de sair do outdoor, do panfleto, onde a gente vai jogar aquilo para todo mundo, e a gente consegue impactar as pessoas certas. Eu até falo, eu já dei uns cursos, eu falei, é muito legal, porque se tu pegar o teu celular e eu pegar o meu celular, a gente vai ver que a gente tem anúncios completamente diferentes. Vai aparecer coisas completamente diferentes. Eu pego o celular da minha mãe, eu pego o celular da minha mãe e pego meu celular. Eu dou risada dos anúncios que aparecem pra ela, porque é umas coisas bem malucas e é bem pro público dela, entendeu? Umas coisas de casa, uns produtos muito loucos, que pra mim nunca aparece na vida. E pra ela aparece. Daqui a pouco ela me mostra, Gabriela, olha aqui o que eu achei na internet. E eu acho o máximo, assim, porque é uma coisa muito personalizada, se tu for dizer. Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito, muito legal, mas tu tem que ter claro quem é esse teu público. Tu só vai ser assertivo se tu tiver claro quem é esse teu público. Fizeram umas perguntas aqui, ó. A Luísa perguntou, isso de postar direto no gerenciador é o que chamamos de dark post? A gente chama essas publicações que estão só dentro do gerenciador, que não estão na tua página mesmo, o nome que a gente dá é dark post. Dark post, post fantasma, mas mais dark post. Perguntaram, o alcance é o melhor método para novos negócios? Não é que seja o melhor método, é bom tu trabalhar um pouquinho de alcance para tu conseguir distribuir, para as pessoas conhecerem o teu negócio, mas tu não vai ficar todo o tempo, um mês inteiro só trabalhando alcance. Tenta trabalhar outras coisas também para conseguir gerar o envolvimento, gerar pessoas que comprem. Tu não vai ficar só focada no alcance. Deixa eu ver que tinha outra, eu acho. Eu não tô conseguindo ver, Gabi, se tu puderes... Deixem salvo a live pra galera poder ver depois. Vai ficar, né, Kelly? Vamos deixar salvo. Isso do Dark Post é muito bom, né? Porque é isso, esses anúncios de vendas não é legal ficar saindo toda hora na página, toda hora ter dentro da rede social. Então, a gente até comenta, não é que tu não pode fazer anúncios de venda dentro do Instagram. Claro que tu pode fazer, mas meio tenta um 80-20. Faz 80 de conteúdo e 20 de venda. 20% de venda, porque se tu ficar só... A gente saiu daquela era, né, de ficar só vendendo. Tu tem que trazer aquele teu cliente pro teu mundo, pro teu universo, fazer ele conversar contigo, pra daí tu conseguir vender, porque é muito chato alguém que tá o tempo inteiro querendo te vender. E rede social voltando, é pra socializar. Então, tu tem que criar quase... Eu mexo esses dias... Eu fiz durante muito tempo o saque, né? Respondendo ali as pessoas no Instagram do cinema. E aí, agora, a Dani, que tá trabalhando comigo, tá fazendo. E aí, eu tava passando pra ela, Dani, as pessoas conversam com a gente, tratam o cinema quase como se fosse uma pessoa. A pessoa tá te dizendo que tá com saudade, tu diz que também tá morrendo de saudade dela, porque a gente tá longe, é quase como, é uma pessoa, é quase, a gente vira uma pessoa ali, a tua marca tem que ter uma mensagem e uma clareza em torno disso, tem que conversar com ela. Porque tinha acontecido uma coisa, eu falei, não, a pessoa disse que tá com saudade, disse que tá com saudade também, porque a gente tá com saudade dos nossos clientes, a gente queria estar podendo receber eles, então tu tem que conversar com essas pessoas, vários falam várias coisas assim, e é muito legal a proximidade, que como a gente é um cinema, é muito difícil, né, de ser um cinema que é uma empresa local. Geralmente tu não sabe quem é o dono do cinema, tu não conhece, e essa proximidade com os clientes é muito legal, eles nos conhecem, eles sabem quem é, eles sabem o nome, e isso é muito legal, isso aproxima muito, né.
Eu acho que a rede social tá aí para isso, para aproximar as pessoas também, né? Então, tu conseguir É, fazer isso em torno de marcas é uma coisa muito, muito legal. Eu aquele viajo, né? Vou falando de várias relacionamento coisas. e enxergar mesmo que o processo de venda é um processo de confiança, né? A gente compra de É, quem a gente total. confia. E interessante que nesses últimos tempos, assim, que a gente tem comprado muita coisa online, muitos cursos, enfim, a gente compra de quem a gente confia. Eu Total. já tive a experiência de acabar de chegar Deu uma trava. num perfil e a pessoa ter todo aquele relacionamento, trabalhar bem o relacionamento por meio dos posts, que eu já confiei e já comprei Já o comprou? curso, Ah, né? E foi maravilhoso. Realmente a pessoa conseguiu trabalhar muito bem esse relacionamento. total. E é isso que a gente fala, que eu tinha falado de público frio, público quente. Normalmente, público frio é o que não te conhece, público quente é aquele que já te conhece, tá? Tem público morno também, aquele que tá te conhecendo. E aí, e a gente fala que é muito mais fácil tu vender para um público quente, porque tem esse relacionamento, essa pessoa já te conhece, ela já confia de ti. Então, às vezes, as pessoas ficam achando, por exemplo, vou fazer um anúncio. E aí tem lá, quando tu cria teu público, aparece mais ou menos o alcance potencial que tu vai ter, a quantidade mais ou menos de pessoas que tu vai impactar, tá? Aí aparece lá 200 mil. Aí eu faço um de envolvimento que vai dar 2 mil pessoas. O cliente acha que, quando a pessoa é um pouco leiga, ela acha que, porque é 200 mil, tu vai conseguir vender mais. Mas não, aquele mil ali que tá, que já te conhece, é muito mais fácil dele comprar de ti. Então sai o anúncio bem mais barato. Por causa disso que tu falou, sobre o relacionamento da pessoa já te conhecer, tu já tem uma confiança naquela pessoa. E é isso que as marcas não colocam na cabeça. Que elas têm que fazerem as pessoas se conhecerem, se relacionarem contigo, para daí virem a comprar de ti. E isso é bem difícil das pessoas colocarem na cabeça. As pessoas acham que é venda, 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 sem as pessoas nem te conhecerem. Isso tá sendo bem forte, né? O marketing de relacionamento. E assim foi interessante que eu busquei alguma coisa sobre o que eu estava precisando, e aí de repente apareceu essa postagem, né, esse anúncio. Aí eu cliquei e muito rápido eu quis comprar Quis dessa comprar. pessoa. Né? E a gente estava conversando e o que geralmente as pessoas falam, do nada apareceu para mim. E Não é aí, do mas nada. nunca é do nada, né? Esses anúncios realmente são totalmente pensados nas nossas dores, nas nossas Uhum. características. E quando aparece para a gente tendo confiança, a gente vai e compra mesmo. O que eu falo é que a gente está frequentemente dando dados para Facebook, para Google, e esses dados que a gente consegue impactar, as pessoas falam: Meu Deus, como assim? Eu entrei dentro do site, eu saí, tá me impactando agora, eles estão me perseguindo, eles sabem aonde eu moro. Tipo, as pessoas piram com isso, mas não, gente, existe uma coisa chamada pixel, tá? Tu entrou dentro do site da pessoa, tu tem um pixel lá conectado, que é um código, e aí ele sabe que tu entrou dentro do site dele. Então tu vai sair, tu vai sendo reimpactado, que a gente chama de remarketing. A gente vai impactar, porque a pessoa entrou no teu site, não comprou, tu vai impactar ela de novo, porque é óbvio, porque a pessoa já entrou, ela já mostrou interesse. Aí tu persegue a pessoa. Claro, não persegue muito tempo, daí tá errado. Aí... tá errado, mas tipo, a gente faz anúncios exatamente para as pessoas. Isso que é o bom do gerenciador, a gente consegue fazer anúncios exatamente para as pessoas que entraram no site, a gente consegue fazer anúncios exatamente para as pessoas que se envolveram já contigo. Então, se tu já tinha um relacionamento com essa pessoa, é muito mais fácil de eu te impactar, entendeu? E muito mais assertivo. Então, é uma coisa bem... Pra gente que lida, que a gente que tá do outro lado, a gente fala, não é do nada, não é do nada, tu entrou, tu clicou em alguma coisinha nesses últimos dias que tava falando. Tem gente que fala da função de escutar, né? Eu não vou dizer que sim, nem que não. Isso aí do escutado. A gente falar alguma coisa e depois aparecer, eu não. Mark Zuckerberg diz que não acontece, porém, não acredito. Mas Temos aí já são dúvidas, outros né? 500. Ó, a Dani perguntou. Ai, droga, agora eu não tô conseguindo. Gabi, isso de desacelerar as visualizações e perceber que sua página não está tão divulgada no orgânico é o que chamamos de do shadow ban. O shadow ban acontece quando a gente usa, por exemplo, uma hashtag que foi proibida, ou a gente usa robô automatizado. Isso aí não tem nada a ver com os anúncios. É coisas que tu fez orgânico, que tu fez mal, na verdade, coisas que não são autorizadas pela plataforma, né? Por exemplo, a hashtag sextou
não pode utilizar, porque em inglês remete a sexo. E aí não pode, ela é uma, se tu usa essa hashtag, tu é meio banido, tu leva uma punição. Mas aí geralmente é por coisas orgânicas e tipo automatizadas que tu fez. Tem uma galera que hoje em dia utiliza robô pra seguir as pessoas, pra comentar em enquete. Isso aí vai destruir o teu Instagram, vai ser péssimo pro teu negócio. Até tu conseguir sair desse negócio, vai, tipo, demorar muito tempo, às vezes tu não consegue. Gente que compra seguidor, tudo isso dá o shadow ban que a Dani comentou. Isso tudo são coisas que não é pra fazer. Não faz. Isso não tem nada a ver com os anúncios, na real. São coisas que a pessoa... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá? Oiê, tudo bom? Oi, Gabi. Tudo? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Gabi, a gente vai conversar agora sobre anúncios nas redes sociais. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu trabalho com anúncios nas redes sociais desde 2016, 2017. Eu comecei com isso por causa da empresa da minha família. Os meus pais, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. E os meus pais têm um cinema aqui na minha cidade. Eles assumiram o cinema em 2014. Eu estava fazendo intercâmbio, voltei e comecei a trabalhar no cinema. E, na verdade, o cinema não estava muito bem na época financeiramente. Então, era só a minha família e meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, mais 2 funcionários. Então, quando a gente trabalha em empresa familiar, acredito que no projeto de vocês é bastante empresa familiar também, a gente se vira cada um de um jeito, né? Cada um pouco, mexe cada um pouco alguma coisa, e eu fui pegando marketing. Aí eu fui trabalhando com marketing, eu comecei a gostar, a gente começou a anunciar, começou a ter bastante resultado, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí que eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a trabalhar com isso, vi que eu gostava de trabalhar com isso. Até hoje eu cuido da estratégia das redes sociais do cinema, daí lá eu faço tudo, assim, tipo parte de conteúdo, tenho designer, tenho uma menina estagiária também trabalhando hoje em dia com a gente, mas muito tempo fui eu e um estagiário, eu e um designer. E comecei a trabalhar com isso, daí trabalhei um pouco em agências, aí já na parte dos anúncios. Eu comecei a ver que eu gostava muito disso, comecei a estudar bastante sobre isso, e aí eu trabalhei em 3 agências, uma bem como estagiária, bem como faz tudo, assim, aí em outras 2 agências mais só como gestora de tráfego, que é a minha função, e aí eu resolvi trabalhar como autônoma. Apareceram uns empresários aqui em Pelotas que trabalham com venda de infoproduto. Eu não sei se tu conhece esse mercado de venda de infoproduto. Pois é, então eles vendem bastante infoproduto e eu sou a gestora de tráfego deles. Hoje em dia tendo um e-commerce também, sigo fazendo as coisas do cinema. E aí agora comecei também a dar conteúdo no meu Instagram, com foco em ajudar essas pessoas que trabalham, que são empresários, mais focado em microempresário, que querem começar a anunciar, que veem potencial nos anúncios. E aí eu quero dar dicas sobre isso e estou começando a dar curso sobre isso. É mais ou menos essa minha trajetória dentro do marketing e a esse respeito. E como é que é o projeto de vocês? Que eu já li um pouco, mas não sei bem direitinho como é que vocês abordam. Então, a gente é um projeto que busca dar apoio a mães empreendedoras, né, que estão bem no início, e a gente faz isso por meio das nossas feiras, dos nossos workshops, e agora a gente está entrando mais a fundo assim, no marketing digital. A gente vê, né, que o marketing digital é um mundo, mas para que a gente tenha melhores resultados, a gente precisa realmente ter conhecimento e lançar mão de algumas estratégias, algumas ferramentas, né? Total. E aí eu queria que tu falasses um pouco o que são esses anúncios nas redes sociais e para que eles servem. Como é que a gente pode fazer assim? Então, eu vou começar para que eles servem, tá? Eu sempre falo que o alcance orgânico e a quantidade de pessoas que a gente impacta nunca é 100% daquele, por exemplo, tu tem 3 mil seguidores. Dificilmente com uma publicação tu vai conseguir alcançar aqueles 3 mil seguidores. Talvez usando hashtags bem assertivas e tudo mais, tu vai até conseguir ultrapassar tudo isso, mas vai ser um trabalho muito lento. Então, os anúncios, eles vêm para te auxiliar a conseguir a expor mais a tua marca. E de uma maneira bem mais efetiva, né? Dentro dos anúncios, a gente consegue ter um direcionamento, impactar as pessoas que realmente tenham a ver com o teu negócio. Então, eles vêm muito dessa forma, de realmente de
mostrar a marca para mais pessoas e buscando as pessoas certas, que às vezes no orgânico a gente não consegue ser tão efetivo nessa busca, né? Então, os anúncios, tu consegue, por exemplo, no projeto de vocês, lá dentro do gerenciador, tu consegue impactar pessoas que são mães, entendeu? Fazendo um anúncio bem direcionado, todo certinho, tu consegue impactar exatamente mães e empreendedoras, sabe? Então, é algo bem efetivo para tu conseguir impactar as pessoas certas. E, basicamente, os anúncios são aqueles patrocinados que a gente vê dentro das redes sociais, né? Então, são pessoas tentando buscar novos clientes, novas pessoas interessadas no seu negócio. Basicamente, é isso. Não sei se ficou claro. E assim, tu consegues explicar pra gente o que são os conteúdos orgânicos, assim, só para que fique bem claro. Desculpa, deu uma travadinha. Consegues falar pra gente o que são os conteúdos orgânicos, só para que fique claro, bem claro? Desculpa, assim. Pulei. Conteúdo orgânico ou alcance orgânico também, tipo, é quando não é usado nenhum anúncio. Então, dentro da plataforma, até quando tem uma conta empresarial, tu consegue ver ali o alcance que foi. Então, é a quantidade de pessoas que tu impactou sem ter alcance, sem ter anúncio nenhum. E aí, o alcance pago é através a quantidade de pessoas que tu impactou, por exemplo, através dos anúncios. Então, conteúdo orgânico é quando tu não usa nenhum anúncio. Então, muita gente consegue fazer um trabalho muito legal em torno disso, mas ele é mais demorado, né? Com os anúncios, a gente consegue mais uma rapidez nisso daí. Uhum. E como que a gente pode anunciar nas redes sociais? Então, existem duas formas, né? Hoje em dia, eu falo Facebook é a empresa, né? A empresa Facebook, que cuida de Facebook e Instagram, 99% da renda deles, da receita deles, é através dos anúncios. Então, eles querem que os empresários, que as empresas todas, eles querem que as pessoas anunciem. Então, tem uma forma bem fácil de anunciar, e também aquilo também é um anúncio. Todo mundo que tem uma conta empresarial já deve ter visto que tem aquele botãozinho de promover embaixo da publicação. Antigamente era impulsionar, que antigamente existia só o Facebook, daí era impulsionar. Foi isso que eu disse que eu comecei a anunciar. Eu comecei a anunciar por esse botão. Hoje em dia no Facebook é turbinar a publicação, que se chama bem embaixo de qualquer publicação que tu tem. Isso é um anúncio, mas é um anúncio para leigos. Basicamente todo mundo que clicar naquele botão ali vai conseguir fazer um anúncio. E aquilo é um anúncio. Só que existe outra ferramenta, que é o gerenciador de anúncios do Facebook Ads, que lá sim a gente consegue fazer coisas bem mais direcionadas, tipo esse anúncio que eu te falei, que dava para anunciar para mães empreendedoras, a gente só consegue fazer dentro do gerenciador de anúncios. No botão, a gente tem poucos objetivos de campanha. O que é esses objetivos? Toda vez que tu aperta aquele promover. Aí aparece lá para ti. Tu quer com foco em enviar mensagem, em enviar para o teu site. Aquilo ali é um objetivo de campanha. O objetivo da campanha vai ser enviar pessoas que vão te enviar mensagem. Ou pessoas que vão te levar para que tendem a entrar mais no site. Então, quando tu diz aquilo pro Facebook, ele tenta procurar pessoas que já tendem a fazer isso. E, por exemplo, no Instagram só tem 3 objetivos de campanha. Dentro do gerenciador de anúncios tem 11 objetivos de campanha. Tem várias outras coisas que tu consegue fazer. Então é um leque bem maior de opções dentro do botão. Existem as duas maneiras, o botão e também o gerenciador de anúncios. Eu aconselho a fazer o gerenciador de anúncios, mas eu nunca sou aquela pessoa que diz, não aperta o botão. Porque eu entendo que microempreendedores têm muitas coisas para fazer. E para tu sentar e estudar aquele gerenciador por conta, sozinho, é uma coisa às vezes um pouco mais difícil. Então é uma coisa que leva um tempo, mas eu aconselho muito a sentar e estudar ele. Quem tiver um tempo de estudar ele, porque tu vai conseguir fazer anúncios bem melhores. Mas, resumindo, existem essas duas formas, o botão e o gerenciador de anúncios. Eu aconselho o botão, eu aconselho o gerenciador. Mas se tu ainda não souber o gerenciador, eu aconselho já tu apertando o botão para tu te familiarizar sobre a ferramenta e já começar a ver os resultados que ele vai te trazer. Entendi. Assim, porque eu percebi que algumas postagens que a gente faz, aparece aqueles convites, né, do próprio Instagram, pedindo para você impulsionar, enfim. Uhum. Só que nem sempre aquele impulsionamento nos traz um resultado legal, né? O resultado que a gente está esperando. E aí, então, para acertar mesmo no anúncio, é melhor que a gente use o gerenciador. O gerenciador.
É. E, assim, quando a gente fala de gerenciador de anúncios do Facebook Ads, é a mesma coisa que a gente utiliza tanto para o Instagram quanto para o Facebook? É. O Facebook Ads é só a ferramenta. Então lá tu consegue tanto fazer anúncio pro Facebook quanto pro Instagram. É só quando tu estiver fazendo um anúncio, vai aparecer ali onde tu quer que apareça aquele anúncio. Dá pra tu fazer um anúncio que apareça tanto pros dois, o mesmo anúncio, ou tipo, não, o meu público é só mais Facebook, eu vou só Facebook. Não, meu público é só mais Instagram, então eu vou patrocinar só no Instagram. Aí dentro da ferramenta, tu escolhe pra onde tu quer que apareça aqueles teus anúncios. Ok. E a partir de que momento é interessante que a gente comece a impulsionar, comece a gerenciar esses anúncios? Então, tu pode começar a anunciar a partir do momento que tu já criou. Uma coisa importante. Para anunciar dentro do gerenciador, tu pode até anunciar só tendo uma página, tu pode anunciar no Instagram. Mas tu não pode só ter um Instagram e anunciar dentro do gerenciador. Tu tem que ter uma página vinculada a esse Instagram. Tu tem que ter as duas coisas, tá? Tu tem que ter uma página, tá? Desculpa, qual é a pergunta mesmo que eu me perdi? A partir de que momento que a gente pode começar a partir do momento que tu tem isso, o impulsionar, o promover, tu pode aparecer só direto pelo Instagram. E, tipo, mesmo que tu tenha criado tua conta hoje, tu já pode começar a anunciar. Mas eu não aconselho a tu fazer isso. Eu aconselho, até tem uma menina que eu sigo que fala bastante isso, Priscila Batista até o nome dela, e ela fala muito sobre tu arrumar a casa, né? Tu não vai querer criar um anúncio e a pessoa entrar na tua rede social, seja no Facebook ou no Instagram, e não ter nada ali dizendo que é o teu serviço, o que tu faz, qual é os produtos que tu vende. Então, deixa aquilo mais ou menos arrumadinho, faz algumas publicações, tem a tua bio ali direitinho, o que tu faz, para a pessoa chegar e ela entender muito bem o que tu faz ou o que tu vende. Porque se tu fizer um anúncio solto, assim, ou o teu anúncio não tá bem claro, vai ficar uma coisa meio perdida. E aí tu não vai ter os resultados que tu quer. A culpa não é do anúncio. A culpa é que tu não preparou todo aquele ambiente. Mas tu pode começar só com uma publicação a hora que tu quiser, assim. Mas eu aconselho a dar uma arrumada, deixar tudo direitinho para o momento que tu anunciar, as pessoas entenderem. Se é um negócio local, colocar o endereço ali certinho, deixar tudo, a casa arrumada, para daí tu conseguir receber os teus clientes. Né? Porque a partir do momento que esse cliente chega no teu catálogo, digamos assim, no teu negócio, é teu papel fazer com que ele fique, né? Se encante tudo. Então, daí a importância de ter realmente a casa bem arrumadinha. E assim, com quanto que eu consigo, que eu posso iniciar? Uma das maiores que eu acho o máximo, assim, de anunciar nas redes sociais é que tu consegue com muito pouco, sabe? Tu consegue ser uma empresa. Antigamente, tu para pensar que meio que tu conseguiria anunciar com tão pouco dinheiro. Tipo, hoje em dia, tem que ter no mínimo $1 por dia. O dólar estando R$6, praticamente tem que ter no mínimo R$6 para criar um anúncio, tá? Antigamente, tu podia fazer um anúncio com R$1. Antigamente não, até pouquíssimo tempo. Isso aí mudou esse ano. Então, mas mesmo que fosse, tá? Mesmo que seja $1 por dia, tu para pensar, mesmo que tu deixe um anúncio rodando todo mês, com R$180 no mês, tu consegue deixar anúncio rodando todo mês. Ou tu pode começar por muito menos. Tu começa, anuncia uma semana, coloca R$6 por dia durante uma semana, vê o que aquilo vai ter de retorno, ou anuncia mais, ou anuncia menos. Mas se tu quiser deixar rodando anúncio todos os dias, que é uma coisa, se tu tiver grana para isso, eu aconselho a deixar o anúncio rodando todos os dias. Eu costumo dizer que é uma forma de tu conseguir que tua rede social sempre esteja sendo impactada por novas pessoas. Então é uma coisa que não deixa a rede social morrer, sabe? Vai sempre chegando mais gente. Mas se tu não tem dinheiro, coloca menos. Com R$6 por dia tu consegue começar. Então eu acho isso muito, muito legal, assim. Tu conseguir começar com bem pouquinho dinheiro, ver o retorno, aí tu vai testando. Porque anúncio não é uma matemática exata, sabe? Tu não vai já chegar assim... Pode até fazer um tiro certo e conseguir dar muito resultado. Mas a gente tem que ir testando, e testando o público, e testando a imagem. Às vezes a gente muda uma coisinha numa imagem, alguma coisa na legenda e já dá muito resultado. Muito mais resultado. Então tu vai fazendo aos pouquinhos, vai vendo que vai tendo resultado, vai tentando melhorar. Mas eu acho isso muito bom, assim, de tu conseguir anunciar com muito pouco dinheiro, assim. Porque, imagina, esses tempos eu fui ver até anúncio de rádio. Anúncio de rádio é muito caro, sabe? Qualquer coisa que tu vai fazer,
Até panfleto, às vezes, é mais caro que R$ 180, sabe? Então, eu acho uma coisa eu acho muito viável, assim. Eu não sei o que tu pensa a respeito sobre isso, mas eu acho algo bem, bem viável. E bem barato, na verdade. A Dani aqui perguntou, e quando se impulsiona uma publicação e se percebe que alcançou pessoas que nada têm a ver com seu produto, isso pode ser minimizado com o gerenciador? Muito, muito. Isso é um defeito. O que eu falo, existe dentro do impulsionar, a gente só consegue impactar pessoas de público frio. O que é um público frio? Pessoas que ainda nunca te viram na vida, tá? E aí tu vai setar uns interesses, às vezes, que não tem nada a ver. Até para público frio dentro do gerenciador, tu consegue colocar algo que tem bem mais sentido com o teu público. Porque tu consegue, uma pessoa que tem interesse nisso, por exemplo, mãe, eu tô citando muito o exemplo de vocês porque eu tô conversando com vocês, tá? Mas mãe e empreendedora. Dentro do Impulsionar não tem como fazer isso. Tu pode selecionar mães e empreendedoras, mas elas podem ser uma coisa ou outra. Ou pode pegar pessoas que não sejam, se tu botar só empreendedora, ela pode não ser mãe, ela pode ser mãe e não empreendedora, mas dentro do gerenciador, por exemplo, tu conseguia fazer essas duas pessoas, as que são mães e empreendedoras. Então, isso faz muita diferença, até para público frio, tu consegue anunciar para pessoas que têm muito mais a ver com o teu negócio, ser bem mais assertivo, sabe? Esses dias eu dei um curso para um menino que é fotógrafo. Pô, tu consegue fazer um anúncio para pessoas que estão se formando entre os anos tal e tal, sabe? Tu consegue fazer isso bem mais direcionado, mesmo que seja pessoas que nunca te conheceram, pessoas que têm um relacionamento, que têm no Facebook o status de noivo, sabe? Então ele faz fotografia de casamento, então tu consegue direcionar de uma maneira muito melhor, é muito mais efetivo, tu tem dados comportamentais das pessoas ali muito, muito ricos, então é uma maneira bem boa, assim, consegue ser bem mais assertivo, essa é uma das principais coisas que são bem melhores dentro do gerenciador. Entendi. E o que é bom anunciar? Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para fazer um anúncio bem assertivo? Para conseguir esses clientes quentes? Eu sempre falo que eu tenho que pensar o que eu quero com esse anúncio. A primeira coisa, porque tu vai me dizer que é vender. Tá, eu quero vender. Então tu tem que fazer um anúncio de venda. Eu tenho um produto, não sei, me cita algum produto que é de alguma das empreendedoras. Sei lá, eu vendo bolsas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vendo bolsas, faço bolsas. Então tu vai postar uma foto legal com uma bolsa. Na legenda tu vai dizer vai dar a especificação da bolsa ou dizer que o frete é grátis, dá algum benefício. E aí tu vai fazer um anúncio. Dentro do gerenciador tem os anúncios lá, se tu tem um site, tá? Tu vai ter o anúncio de conversão. E aí ele vai procurar pessoas que comprem dentro da internet. Agora, se tu não tem, por exemplo, um site, tu vai procurar pessoas que vão te enviar mensagem no WhatsApp. Então, tu vai fazer aquele anúncio dizendo que tu tá vendendo, e aí tu consegue com o objetivo de pessoas que te enviem mensagem. Isso aí é um exemplo de venda. Mas agora eu quero que as pessoas se engajem mais com meus posts, porque eu quero aumentar o engajamento. O engajamento é uma coisa importante, eu não considero o engajamento uma métrica de vaidade. Eu considero que a rede social é para socializar, então a gente tem que estar lá e criar um relacionamento com aquelas pessoas, fazer com que as pessoas conversem com a gente. Então eu acho importante sim trabalhar envolvimento, claro, numa menor escala, mas tu tem que trabalhar isso também. Então, por exemplo, eu vou fazer um anúncio lá, setando o meu objetivo de campanha, envolvimento. Tu não vai fazer um anúncio vendendo a bolsa. Tu vai fazer um anúncio, qual bolsa vocês preferem? A preta ou a marrom? É um anúncio que puxa o envolvimento. É um anúncio que tu vai focar as pessoas se engajarem contigo. Então a primeira coisa, quando tu vai fazer um anúncio, é pensar o que eu quero com esse anúncio? Qual etapa que eu tô querendo impactar essa pessoa? Eu tô querendo que ela apenas me conheça? Então eu posso fazer um anúncio de envolvimento. Eu tô querendo que ela engaje comigo. Tem dentro do gerenciador também. Minha marca é totalmente nova. Eu recém abri minha loja, eu preciso alcançar um maior número de pessoas, porque eu preciso que as pessoas saibam que eu existo. Aí lá dentro do gerenciador tem um anúncio, por exemplo, de alcance. Ele vai focar em te mostrar para várias pessoas. Então você está precisando que as pessoas conheçam a tua marca e ele vai jogar tipo canhão, assim. Vai lá e vai jogar o teu anúncio para um monte de gente. Tu não vai ter compra nesse anúncio. Não pensa que tu vai fazer esse anúncio e tu vai vender. Essa é a hora de tu fazer as pessoas te conhecerem. Então tu tem que pensar tipo o funil de marketing, sabe?
as pessoas te conhecerem, as pessoas passarem a se envolver contigo, passarem a já conhecerem um pouco a tua marca, e aí elas vão comprar de ti. Então tem que pensar o que tu quer com aquele anúncio. Essa é a principal coisa que eu digo de começar na estratégia, o que eu quero com aquele anúncio. E aí tu vai pensar no anúncio em si, a imagenzinha lá, e vai fazer algo bem focado com aquele objetivo que tu quer. Isso é uma estratégia básica que eu falo, e outra estratégia também que eu digo. Tu quer envolvimento? Vamos voltar para o envolvimento. Pega lá dentro daquelas... Eu fiz até um post sobre isso, quem quiser entrar no meu perfil, por exemplo. Tu consegue entrar nas tuas métricas do Instagram e ver qual post que as pessoas mais engajaram. Tu já tem um trabalho dentro das redes sociais, tu nunca anunciou, tá? Tu pega e olha lá qual é o post que tem o maior envolvimento. Provavelmente, se no orgânico ele já foi bem um envolvimento, no pago provavelmente ele vai ser melhor ainda. Ele já é um post em potencial para tu anunciar. Ah, tu fez um post, um monte de gente veio te perguntando valor. Quero comprar. Ah, talvez esse post seja bom eu anunciar para compra. Se eu não tenho um site, eu vou fazer para me enviar mensagem. Se eu tenho um site, eu vou colocar lá para conversão no site. Então, tu também tem como tu pegar o orgânico. Eu falo muito sobre isso, eu fiz isso muito no meu início. Eu pegava o que via, o que funcionava no orgânico, e aí eu patrocinava. Então é um ótimo começo para quem nunca patrocinou nada. Já olha no teu orgânico o que funcionou, o que não funcionou. Tem várias métricas lá. Então olha ali no teu orgânico o que foi bom e aí patrocina aquelas. Tu já tem um certo conteúdo. Se tu não tem, faz isso. Pensa já fazer um post que seja para envolvimento. Pensa já em fazer um post. Outra coisa. Dentro do gerenciador, tu não precisa necessariamente postar aquela publicação. Quando é venda, não é tão interessante a gente ficar colocando só coisa de venda. Então, tu pode ir direto lá e só criar aquela publicação dentro do gerenciador. Aquilo não vai estar no teu perfil. E aí, tu vai estar conseguindo anunciar aquilo sem deixar o teu perfil feio, sem deixar um monte de coisa de venda. Então, essa é uma estratégia também bem interessante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Se a gente pode fazer uma postagem deu uma travada. Só para venda, assim... Oi. Oi. Pode falar, pode falar. Perguntar sobre isso. Se tem como a gente fazer uma única postagem só para venda, só para publicação, uma publicação específica, sem que precise ficar no feed. Dentro do gerenciador tu consegue. No botão de promover, não. Tem sempre que publicar para depois patrocinar. No gerenciador, não. Tu consegue fazer direto o anúncio de venda. Não precisa estar lá dentro da tua rede social. E assim, quando aparece essa indicação do próprio Instagram, então do próprio Facebook, de que a gente pode impulsionar, é um indicativo de que aquela postagem realmente foi boa para publicar? Olha, seguido o que eu vejo, nem sempre é. Porque às vezes a publicação foi boa, mas tipo, eu não vou gerar nada muito com aquilo. Tipo, ontem mesmo eu fiz uma publicação, era para engajar com o público, mas tipo... Não era nada que eu acho que vai atrair pessoas agora para o meu negócio, que vai... Isso eu digo no do cinema, tá? Porque era, por exemplo, uma publicação de TBT, era um vídeo, e as pessoas entrando dentro da sala. No momento, aquilo ali para mim não é interessante anunciar. Tu tem que sempre analisar se no momento aquilo é interessante tu anunciar. Aquela publicação pode ter saído muito bem no orgânico, mas tu só postou ela para interagir no orgânico. Então, tu tem que pensar também o que é interessante para te patrocinar ou não, sabe? Para mim, aquilo ali, naquele momento, não ia me gerar... Até porque, no momento, como o cinema tá fechado, eu não tô anunciando nada. Então, mas mesmo se eu tivesse, não seria algo que eu patrocinaria. Talvez até para gerar um reconhecimento de marca e tudo mais, quando o cinema estivesse aberto, para mostrar que tem bastante pessoas chegando, que tá cheio e tudo mais. Aí talvez seria interessante, mas... Tu tem que pensar o que aquilo... Sempre é isso, nunca anuncia só por anunciar. Eu acho que as pessoas fazem muito isso, anunciar por anunciar. Sempre pensa, tá, eu vou anunciar isso aqui, mas o que vai me gerar de retorno? Isso aqui as pessoas vão ver, mas será que... Não, às vezes tem coisas que servem pro orgânico e pronto, sabe? Não precisa ser anunciada. Então, depende. Se for a publicação foi muito bem e um monte de gente perguntando o valor de um produto, talvez pega aquela imagem. Tá? Eu uso muito o orgânico em relação a isso. Pega aquela imagem, talvez não patrocine exatamente aquela imagem, mas pega aquela imagem, talvez aquela legenda, e aí patrocina para venda. Talvez ela tenha sido... Mas eu analiso, eu não vejo muito naquela indicação. Eu tô sempre analisando, eu não sei se chegou a ver um post meu, eu tô sempre analisando as métricas orgânicas, eu vejo o alcance, se foi bom, o desenvolvimento, se foi bom, eu sempre tô analisando isso. E aí eu vou mais por lá
do que pela aquela métrica que eles indicam. Porque, na verdade, eles querem que a gente patrocine tudo, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro. O que a Então, gente tem percebido é que vão chegando novos seguidores, vão ficando, interagindo, mas tem um momento que para, né? E é nesse momento que aparecem essas sugestões de publicação para a gente impulsionar. E parece que estagna ali, né? A gente não ganha mais nenhum seguidor, vem muito devagar mesmo. E eu acho que isso é uma tentativa de como é que funciona. pra tu colocar dinheiro, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro. Então, é uma tentativa para tu colocar dinheiro naquilo. Talvez até para alguns vai ser assertivo, mas nem todos. Então, eu não aconselho a se guiar muito por aquilo. Eu vejo aquilo e eu acho engraçado, porque eu penso, tá, mas... Porque, claro, eu pelo menos no orgânico, tipo, eu posto muita coisa do cinema, assim. É no mínimo um post por dia. Eu não vou patrocinar tudo, entendeu? Mesmo e aí eu vejo por mim quais que eu acho os melhores, que eu acho que faz mais sentido anunciar. Então eu não vou muito por aqueles, assim. Não vou mesmo. A gente usa um post para cada objetivo, digamos assim. Por exemplo, eu quero mais seguidores, então eu elaboro um post com esse objetivo. E aí, de repente, numa venda... tipo, por exemplo, eu quero mais seguidores. Então tu vai chegar, tipo, oi, tudo bom? Tu é mãe, empreendedora, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Nos segue e vê se tu gosta. Tipo, é isso, porque quando tu vai querer mais seguidores, tu tá querendo que as pessoas te conheçam mais. Então tu vai mostrar o teu projeto e ver se ela te segue. Entende? Eu fiz agora um anúncio, tipo, tu é uma pessoa que tá querendo melhorar os seus anúncios através do gerenciador de anúncio, eu acho que eu posso te ajudar. Clica aqui no meu nome, eu fiz de stories. Clica aqui, ou arrasta pra cima e me acompanha, que eu acho que eu posso te ajudar. Eu tô querendo que as pessoas me sigam só pra me conhecerem. Mas agora, se eu já estiver vendendo o curso, tipo, botei numa plataforma digital e tô querendo vender o curso, vai ser diferente, vai ser uma estratégia de vendas. E aí eu vou mostrar o curso, vou fazer outro tipo de anúncio. Eu já vou dizer, não me segue, eu vou dizer, arrasta aqui pra cima, olha o site e vê se vai ser outro tipo de coisa, sabe? Se for um desenvolvimento, vai ser outro tipo de coisa. Eu sempre tento pensar, eu já penso se quando eu vou anunciar, eu já penso no anúncio e o que eu quero com aquilo. Já é feito extremamente pensado nisso. Tipo, eu não pego publicações e aí anuncio. Eu já sei que eu vou anunciar. Outra coisa, quando a gente já sabe que vai anunciar, existe, pra feed, existe tipo uma porcentagem de texto que tu tem na imagem. Por exemplo, a gente não poderia anunciar aquele post que foi anunciando a live. Ele teria que ter só 20% de texto. Então, por isso que antes mesmo de anunciar, eu já tenho que pensar como vai ser a imagem, porque tem que ter pouco texto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, eu já penso antes de fazer a própria... Quem faz é o designer, não sou eu, né? Mas antes de fazer a imagem. Tipo, eu falo pra ele, não, Rodolfo, essa publicação vai ser patrocinada. Então, eu preciso ter texto. Ele já tem uma própria ferramenta que tu consegue subir a tua imagem, e daí o Facebook te diz se a imagem tá ok, ou tá dentro do padrão ou não. Mas isso pra feed, pra stories pode ter bastante texto. Mas tudo isso tem que ser pensado um pouco antes. Mas às vezes... Desculpa, mas às vezes, por exemplo, eu tive muito engajamento nessa publicação. E eu acho que essa publicação pode me trazer pessoas mais interessadas. Ou eu acho que essa publicação o pessoal vai engajar mais ainda, o alcance foi muito baixo, mas eu acho que ela tem potencial para engajar e o pessoal interagir mais comigo. Aí eu anuncio. Então tem esses dois lados. Se ela tá dentro da normalidade, dentro ali do padrão, aí eu posso anunciar. Tudo meio que depende, assim, mas normalmente eu penso antes. A não ser que a publicação tenha se destacado demais, assim, e eu acho que tem a ver com o meu negócio. Que pode me trazer mais pessoas interessadas, que pode me trazer potenciais clientes. Aí eu patrocino. Também tem esse lado. Qual é o melhor local? Feed ou nos stories, assim? Tu acha que dá mais retorno? Depende de negócio. Depende, tipo, Facebook, Instagram depende do teu negócio. Se o teu negócio ainda é pro pessoal um pouco... Instagram, por exemplo, vende muito pro pessoal de 25 a 35 anos. Aí tem bastante gente nesse lugar, aí vende bastante. Dentro do Stories, por exemplo, o CPM, que é o custo por mil impressões, o quanto tu vai pagar para aquilo ser exibido, pelo menos os meus testes, é mais barato. Então é interessante anunciar por lá. Mas vai depender isso de aonde é mais barato, onde não é, aonde o teu público tá.
Entendeu? Aonde tu quer alcançar aquelas pessoas. Tem produtos que eu vendo muito no Facebook, porque é um público mais de idade, é um público que ainda tá mais no Facebook, é um público mais velho. Então, vai me sair mais barato o anúncio no Facebook quanto no Instagram. Mas se tu é um público que quer atingir um público jovem, se tu é algo de moda funciona muito no Instagram e o público jovem. E aí o feed, o stories, tu vai ter que dar uma testada. Mas os stories custam um pouco mais barato no quesito alcance. Pelo menos os meus testes. Isso aí é muito de teste mesmo. Mas tu tem que analisar isso, da onde está o teu público, e tu vai pagar mais barato onde está o teu público. Entendi. Então a gente cai mesmo naquela história de realmente conhecer o teu público, né? Conhecer o Total. teu cliente, a persona, para ver qual é o melhor local. Eu mexo que redes sociais, tanto marketing nas redes sociais e anúncios, não é o que eu já falei, não é uma matemática exata, é um teste constante, assim. É uma coisa bem... A gente tem que conhecer, a gente tem que saber com quem a gente está falando, a gente tem que ter claro quem a gente quer impactar, porque senão a gente fica falando muito com todo mundo, muito com ninguém. A gente tem que ser bem assertivo. E como uma das coisas que eu comento, assim, é o como é legal, o quanto com os anúncios online a gente consegue impactar as pessoas certas. A gente consegue, a gente para de sair do outdoor, do panfleto, onde a gente vai jogar aquilo para todo mundo, e a gente consegue impactar as pessoas certas. Eu até falo, eu já dei uns cursos, eu falei, é muito legal, porque se tu pegar o teu celular e eu pegar o meu celular, a gente vai ver que a gente tem anúncios completamente diferentes. Vai aparecer coisas completamente diferentes. Eu pego o celular da minha mãe, eu pego o celular da minha mãe e pego o meu celular. Eu dou risada dos anúncios que aparecem pra ela, porque é umas coisas bem malucas e é bem pro público dela, entendeu? Umas coisas de casa, uns produtos muito loucos, que pra mim nunca aparece na vida. E pra ela aparece. Daqui a pouco ela me mostra, Gabriela, olha aqui o que eu achei na internet. E eu acho o máximo, assim, porque é uma coisa muito personalizada, se tu for dizer. Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito, muito legal, mas tu tem que ter claro quem é esse teu público. Tu só vai ser assertivo se tu tiver claro quem é esse teu público. Fizeram umas perguntas aqui, ó. A Luísa perguntou, isso de postar direto no gerenciador é o que chamamos de dark post? A gente chama essas publicações que estão só dentro do gerenciador, que não estão na tua página mesmo, o nome que a gente dá é dark post. Dark post, post fantasma, mas mais dark post. Perguntaram, o alcance é o melhor método para novos negócios? Não é que seja o melhor método, é bom tu trabalhar um pouquinho de alcance para tu conseguir distribuir, para as pessoas conhecerem o teu negócio, mas tu não vai ficar todo o tempo, tipo, um mês inteiro só trabalhando alcance. Tenta trabalhar outras coisas também para conseguir gerar o envolvimento, gerar pessoas que comprem. Tu não vai ficar só focada no alcance. Deixa eu ver que tinha outra, eu acho. Eu não tô conseguindo ver, Gabi, se tu puderes... Deixem salvo a live pra galera poder ver depois. Vai ficar, né, Kelly? Vamos deixar salvo. Isso do Dark Post é muito bom, né? Porque é isso, esses anúncios de vendas não é legal ficar saindo toda hora na página, toda hora ter dentro da rede social. Então, a gente até comenta, tipo, não é que tu não pode fazer anúncios de venda dentro do Instagram. Claro que tu pode fazer, mas meio tenta um 80-20. Faz 80 de conteúdo e 20 de venda. 20% de venda, porque se tu ficar só... A gente saiu daquela era, né, de ficar só vendendo. Tu tem que trazer aquele teu cliente pro teu mundo, pro teu universo, fazer ele conversar contigo, pra daí tu conseguir vender, porque é muito chato alguém que tá o tempo inteiro querendo te vender. E rede social voltando, é pra socializar. Então, tu tem que criar quase... Eu mexo esses dias... Eu fiz durante muito tempo o saque, né? Respondendo ali as pessoas no Instagram do cinema. E aí, agora, a Dani, que tá trabalhando comigo, tá fazendo. E aí, eu tava passando pra ela, tipo, Dani, as pessoas conversam com a gente, tratam o cinema quase como se fosse uma pessoa. A pessoa tá te dizendo que tá com saudade, tu diz que também tá morrendo de saudade dela, porque a gente tá longe, é quase como, é uma pessoa, é quase, a gente vira uma pessoa ali, a tua marca tem que ter uma mensagem e uma clareza em torno disso, tem que conversar com ela. Porque tinha acontecido uma coisa, eu falei, não, a pessoa disse que tá com saudade, disse que tá com saudade também, porque a gente tá com saudade dos nossos clientes, a gente queria estar podendo receber eles, então tu tem que conversar com essas pessoas, tipo, vários falam várias coisas assim, e é muito legal a proximidade, que como a gente é um cinema, é muito difícil, né, de ser um cinema que é uma empresa local. Geralmente tu não sabe quem é o dono do cinema,
Tu não conhece. E essa proximidade com os clientes é muito legal. Eles nos conhecem, eles sabem quem é, eles sabem o nome. E isso é muito legal, isso aproxima muito, né? Eu acho que a rede social tá aí para isso, para aproximar as pessoas também, né? Então, tu conseguir fazer isso em torno de marcas é uma coisa muito, muito legal. Eu viajo, né? Vou falando de várias coisas. E enxergar mesmo que o processo de venda é um processo de confiança, né? A gente compra de quem a gente confia. E interessante que nesses últimos tempos, assim, que a gente tem comprado muita coisa online, muitos cursos, enfim, a gente compra de quem a gente confia. Total. Eu já tive a experiência de acabar de chegar num perfil e a pessoa ter todo aquele relacionamento, trabalhar bem o relacionamento por meio dos posts que eu já confiei e já comprei. Já comprou? Curso, né? E foi maravilhoso. Realmente a pessoa conseguiu trabalhar muito bem esse relacionamento. Total. E é isso que a gente fala, que eu tinha falado de público frio, público quente. Normalmente, público frio é o que não te conhece, público quente é aquele que já te conhece, tá? Tem público morno também, aquele que tá te conhecendo. E aí, e a gente fala que é muito mais fácil tu vender para um público quente, porque tem esse relacionamento, essa pessoa já te conhece, ela já confia de ti. Então, às vezes, as pessoas ficam achando, por exemplo, vou fazer um anúncio. E aí tem lá, quando tu cria teu público, aparece mais ou menos o alcance potencial que tu vai ter, a quantidade mais ou menos de pessoas que tu vai impactar, tá? Aí aparece lá 200 mil. Aí eu faço um de envolvimento que vai dar 2.000 pessoas. O cliente acha que, quando a pessoa é um pouco leiga, ela acha que, porque é 200 mil, tu vai conseguir vender mais. Mas não, aquele 1.000 ali que já te conhece, é muito mais fácil dele comprar de ti. Então sai o anúncio bem mais barato. Por causa disso que tu falou, sobre o relacionamento da pessoa já te conhecer, tu já tem uma confiança naquela pessoa. E é isso que as marcas não colocam na cabeça. Que elas têm que fazerem as pessoas se conhecerem, se relacionarem contigo, para daí virem a comprar de ti. E isso é bem difícil das pessoas colocarem na cabeça. As pessoas acham que é venda, 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 sem as pessoas nem te conhecerem. Isso tá sendo bem forte, né? O marketing de relacionamento. E assim, foi interessante que eu busquei alguma coisa sobre o que eu estava precisando, e aí, de repente, apareceu essa postagem, né, esse anúncio. Aí eu cliquei e, muito rápido, eu quis comprar dessa pessoa. Né? E a gente estava conversando e o que geralmente as pessoas falam, do nada apareceu para mim. E aí, mas nunca é do nada, né? Esses anúncios realmente são totalmente pensados nas nossas dores, nas nossas características. E quando aparece pra gente, a gente, tendo confiança, a gente vai e compra mesmo. O que eu falo é que a gente está frequentemente dando dados para Facebook, para Google. E esses dados que a gente consegue impactar, as pessoas falam, meu Deus, como assim? Eu entrei dentro do site, eu saí, tá me impactando agora. Eles estão me perseguindo, eles sabem aonde eu moro. Tipo, as pessoas piram com isso. Mas não, gente, existe uma coisa chamada pixel, tá? Tu entrou dentro do site da pessoa, tu tem um pixel lá conectado, que é um código, e aí ele sabe que tu entrou dentro do site dele. Então tu vai sair, tu vai sendo reimpactado, que a gente chama de remarketing. A gente vai impactar, porque a pessoa entrou no teu site, não comprou, tu vai impactar ela de novo, porque é óbvio, porque a pessoa já entrou, ela já mostrou interesse. Aí tu persegue a pessoa. Claro, não persegue muito tempo, daí tá errado. Tá errado, mas tipo, a gente faz anúncios exatamente para as pessoas. Isso que é o bom do gerenciador, a gente consegue fazer anúncios exatamente para as pessoas que entraram no site, a gente consegue fazer anúncios exatamente para as pessoas que se envolveram já contigo. Então, se tu já tinha um relacionamento com essa pessoa, é muito mais fácil de eu te impactar, entendeu? E muito mais assertivo. Então, é uma coisa bem... Pra gente que lida, que a gente que tá do outro lado, a gente fala, não é do nada, não é do nada, tu entrou, tu clicou em alguma coisinha nesses últimos dias que tava falando, tem gente que fala da função de escutar, né? Eu não vou dizer que sim, nem que não, isso aí do escutado, a gente falar alguma coisa e depois aparecer, eu não... Mark Zuckerberg diz que não acontece, porém, não acredito, mas temos aí já dúvidas, são outros 500. Né? Ó, a Dani perguntou... Ai, droga, agora eu não tô conseguindo. Gabi, isso de desacelerar as visualizações e perceber que sua página não está tão divulgada no orgânico é o que chamamos de do shadow ban. O shadow ban acontece quando a gente usa, por exemplo, uma hashtag que foi proibida, ou a gente usa robô automatizado. Isso aí não tem nada a ver com os anúncios, é coisas que tu fez orgânico, que tu fez mal,
na verdade, coisas que não são autorizadas pela plataforma, né? Por exemplo, a hashtag sextou não pode utilizar, porque em inglês remete a sexo. E aí não pode, ela é uma. Se tu usa essa hashtag, tu é meio banido, tu leva uma punição. Mas aí geralmente é por coisas orgânicas e tipo automatizadas que tu fez. Tem uma galera que hoje em dia utiliza robô pra seguir as pessoas, pra comentar em enquete. Isso aí vai destruir o teu Instagram, vai ser péssimo pro teu negócio. Até tu conseguir sair desse negócio, vai, tipo, demorar muito tempo, às vezes tu não consegue. Gente que compra seguidor. Tudo isso dá o shadow ban que a Dani comentou. Isso tudo são coisas que não é pra fazer. Não faz. Isso não tem nada a ver com os anúncios, na real. São coisas que as pessoas fizeram erradas e aí levam uma penalização. Tem site que dá pra verificar se tu levou shadowban ou não. Eu já cheguei a olhar o site, mas agora não sei de cabeça. Posso mandar depois. Mas tem que cuidar algumas hashtags, sabe? Porque pode acontecer isso. Mas se tu fizer pela busca do computador a hashtag e aparecer normalzinha, tudo tranquilo, porque as que estão banidas, elas nem vão aparecer naquela busca. Então, pelo computador dá pra tu ver o tamanho da hashtag, dá pra ver, tipo, várias coisas. Ela te dá o tamanho, isso aí também dá pelo celular, e ela te dá algumas sugestões também. É melhor procurar a hashtag pelo computador, pelo menos eu acho. E aí, não vai aparecer, eu acho que se ela tiver banida, ela não vai aparecer ali. Então, é uma maneira de não utilizar hashtags banidas. Respondido, acho que a Dani tá respondida, porque ela botou uma carinha, então acho que tá ok essa pergunta. Eu vi mais uma pergunta aqui, mas eu acabei perdendo. Acho que Deixa eu salvar, eu acho que eu não vi. Vamos postar no gerenciador, o Dark Post, o alcance. Gabi, enquanto se impulsiona uma publicação, você percebe que gostam pessoas. Eu acho que todos. Esse preço é sempre o mesmo, independente do app. Não é um app, na verdade. É que só tem aquelas duas formas de anunciar, através do botão e do gerenciador. Aí o valor é sempre o mesmo, no mínimo $1 por dia. E aí, independente do lugar onde tu anunciar, eu acho que até pelo botão de promover é $1 por dia. É o mínimo que tu pode fazer de valor. Antigamente não, até pouco tempo não era. Era uma maravilha, né? Tu conseguia anunciar, tipo, a R$1 por dia. Anúncio de visualização de vídeo é uma coisa que sai bem barato. Era tribom deixar rodando um por dia e deixar vários dias, assim. Gabi, o que você diria que é um... Gabi, o que você diria que é um não na hora de anunciar? Coisas que não se pode fazer. Primeiro ponto. Uma coisa que eu falo para não anunciar, que eu falei até agora há pouco tempo, é se está conseguindo trabalhar ou não. Por exemplo, nessa época de pandemia, tem gente que não está conseguindo trabalhar de jeito nenhum. Eu, Gabriela, optei por não anunciar nesse momento. Com o cinema, a gente sempre anunciou muito. E eu tô trabalhando orgânico assim. Eu faço live, eu faço vídeo, eu posto todo dia. Mesmo com o cinema fechado, que eu sempre fazia publicações em torno dos filmes que estavam passando, eu tive que me virar nos 30 e eu não tô anunciando. Então esse é um caso onde não anunciar. Tu não dá, se tu tem também o potencial de fazer um orgânico legal, assim. Então eu escolhi não anunciar porque eu tô fechada, eu não tenho como vender. Eu não vou ficar anunciando sem poder vender. Isso é um caso. Não é uma boa para quem de repente quer. Coisas que não se pode fazer. Oi, pode falar. Ah, tá, corta aqui. É assim, para quem só tá parado nesse período, só quer conseguir novos seguidores, ainda não é muito interessante anunciar. Eu tô anunciando, tipo, se ela quer conseguir. É que eu não foco muito em seguidores, entendeu? Eu não foco muito em seguidores, eu foco em conteúdo interessante e fazer as pessoas virem através dele. Daí dá pra tu anunciar, tipo, fez um post de envolvimento, é algo que cabe toda a tua cidade, dá pra tu anunciar ali pra tua cidade, ver se tu consegue atrair pessoas novas. É uma coisa interessante, assim, se tu tem uma grana sobrando, entendeu? Essa é a grande... Também tem a ver muito com o dinheiro, né? Então, se tu tem um dinheiro pra isso, é um momento pra tu chamar novas pessoas, é um momento. Ainda não tô trabalhando, mas assim que a gente voltar, a gente vai comunicar aqui pelas redes sociais, é uma forma também. Tem mais alguma dúvida? No anúncio, erros comuns. Tá, erros comuns. Um erro muito, muito grande que as pessoas fazem muito na hora de apertar o botão de promover, tá? As pessoas direcionam para a cidade errada.
Principalmente porque tem aquele ali, logo quando tu tá criando um anúncio pelo botão de promover, aparece, para um público semelhante ao meu. Aquilo ali vai direcionar para Brasil inteiro. Aí tu é a pizzaria de Pelotas, minha cidade. Aí eu tô anunciando lá pra Bahia. Entendeu? Aí o anúncio tá saindo super barato, não tá saindo barato, tá rasgando dinheiro. E isso é muito comum acontecer. As pessoas anunciarem pra cidade errada. Sabe? Quando a pessoa não sabe fazer direito, a pessoa anuncia muito pra cidade errada. Outra coisa que pode, erro comum, colocar, por exemplo, é um site, colocar link errado, não observar o link certo, selecionar, por exemplo, eu tenho várias contas, várias páginas, vários Instagrams, às vezes acontecer de não selecionar o Instagram certo, daí, sei lá, tá o anúncio do cinema com negócio de venda de outra coisa. Aconteceu uma vez só. Eu já fiz isso. E outra coisa que eu acho que é um erro muito comum, e o principal erro que eu tenho vontade de morrer, é quando as pessoas, tipo assim, tu escreveu alguma coisa errada, ou o teu preço tá... Porque às vezes acontece, a gente é humano. Na hora que a gente tá fazendo ali um anúncio, às vezes a gente escreve algo errado, ou a gente coloca algo errado, qualquer uma dessas outras coisas que a gente vai fazer, tá? É muito comum as pessoas abandonarem o anúncio. Fazer o anúncio e esquecer que ele existe. Deixar 3 dias sem olhar o anúncio. Meu Deus, não faz isso. Aí tu fez uma coisa errada, tu não olhou aquele negócio, tem um monte de gente te dizendo que tu tá feito errado, tem um monte de gente acabando com o teu negócio e tu não tá vendo isso. Então é muito comum as pessoas fazerem o anúncio e não monitorar o anúncio depois. Tu tem que estar olhando se as pessoas estão comentando, se as pessoas estão falando alguma coisa, se as pessoas estão clicando, como é que tá o custo. Tu não pode abandonar o anúncio. E eu vejo muita gente fazer isso, tipo, colocou... Porque se tu monitora, se tu colocou qualquer coisa errada, vai dar 1 dia, 2 dias no máximo, tu vai perceber que tu colocou alguma coisa errada, porque tu vai voltar naquele anúncio, tu vai dar uma olhada. Então eu vejo, é muito comum as pessoas não fazerem ou não analisarem o anúncio, ou não ficarem monitorando o que tá acontecendo com aquele anúncio. Se tu fez um anúncio pra te enviar mensagem, ninguém te enviou mensagem, vai lá mexer no anúncio. Alguma coisa deu errada. Se um monte de gente tá te comentando que tá escrito alguma coisa errada, vai lá e arruma o negócio, entendeu? Esses são erros muito comuns. Cidade errada é comunzaço, acho que todo mundo já deve ter percebido, já deve ter pego um anúncio na pizzaria tal e é lá do outro lugar. Isso aí é o erro mais comum e é o erro que mais me irrita. Mas me irrita. Esse é o erro que mais me irrita, porque tipo, a pessoa tá jogando dinheiro no lixo. O erro de colocar links errados e esse erro de não monitorar são 3 erros que eu comento bastante, que eu acho que é bem frequente, assim. Não quando... são 3 erros bem frequentes. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Às vezes a pessoa tem uma Vocês têm algo a comentar sobre isso? Sobre esses erros? Às vezes a pessoa tem uma visualização enorme naquele anúncio, mas não tem retorno nenhum. Retorno nenhum. Aí ainda acha que tá abalando, entendeu? Acha que tá super bem. Eu fico, né? Tipo, as pessoas se perdem muito com isso, porque daí tu vai conseguir um monte de seguidor, por exemplo, que tá anunciando pro Brasil inteiro, mas o que adianta? O cara nunca vai comprar de ti. As pessoas perdem essa percepção. É que nem a galera que gosta de comprar seguidor. De que adianta desses 7 mil seguidores que tu vai comprar, ninguém vai comprar de ti. Tipo, não interessa. Não. As pessoas focam muito nesses números, assim, e tipo, não, procura pessoas realmente interessadas, procura impactar as pessoas realmente que estão interessadas, e aí vender para essas pessoas. Muito obrigada, Mariana. Mariana, pela pergunta. Muito pertinente essa pergunta. Muito boa. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Tentei ver. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu que agradeço pela pergunta. A gente até que o pessoal interagiu. A gente tem mais 9 minutos. Vocês têm mais algo para como? Gabriela, quando o anúncio dá super certo, quanto tempo? Gabriela, quando um anúncio dá super certo, quanto tempo se deve insistir nele? Por enquanto está dando certo ou continua até cair? Eu continuo até cair. E aí, tipo, o que faz? Assim, um anúncio deu super certo, tá? Eu me mantenho ele enquanto ele tá dando certo. Mas tu nunca pode... Tipo, quando a gente trabalha em larga escala, quando a gente trabalha com... Claro, quando a gente tem pouco dinheiro não dá pra fazer tanto isso. Mas quando a gente tem bastante dinheiro, assim, o que eu faço? O anúncio tá dando super certo. Mas eu já tô sempre testando outros anúncios, outros criativos, porque uma hora ele vai cair. Uma hora ele vai parar de dar certo. Porque satura. Então tu tem que ir testando outras coisas pra hora que ele morrer, eu chamo o anúncio morrer, tu já ter um engatilhado pra substituir ele. Mas essa história, tem muita gente que fala, depois de 15 dias o anúncio rodando é muito ruim.
Depende do tamanho do público. Se eu tenho 1 milhão de pessoas para impactar, eu posso deixar rodando, porque vai demorar uma vida para impactar 1 milhão. Então, depende do público, depende de muita coisa. Já, claro, se o público é um pouco bem pequenininho, tu vai ter que trocar um anúncio com mais frequência. Mas enquanto ele estiver dando resultado, eu vou seguir com ele. Tipo, eu vou seguir rodando ele até ele parar de me dar resultado. Daí, claro, tu tem que estar em constante análise de como é que ele tá. Mas eu vou rodando ele, essa pergunta foi bem boa. Eu vou rodando ele até ele parar de funcionar. Tem gente que consegue rodar, tipo, o mesmo anúncio. Eu já rodei o mesmo anúncio o mês todo, porque tava dando muito certo. É um público muito grande. Um público que é menor, daí eu vou trocando. Mas se ele tá dando certo, segue o baile. Tá vendendo? A gente não mexe em time que tá ganhando. É a mesma coisa pro anúncio. Deixa ele lá, e aí quando ele começar a jogar mal, quando ele estiver já cansando, o jogador tá cansando, tu tira ele de campo. É mais ou menos isso. Ó, o Roberto falou muito bom. Obrigada, Roberto. Mais alguma? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Que isso. Obrigada, Dani. Bom, acho que por hoje foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Obrigada, Gabi, por aceitar nosso convite. E aí a gente vai conversar para, quem sabe, mais adiante fazer outras, né? Porque tem milhões de coisas que a gente quer saber, mas que acabam saindo um pouquinho do tráfego pago. Mas aí a gente pode conversar depois. Claro. Ó, o William perguntou para quem quer começar, qual é o primeiro passo depois da live. Estudar sobre, porque antes eu comento que antes de começar a anunciar dentro do gerenciador, a gente tem que entender alguns pontos. Me seguir, obviamente, aquelas coisas, né? Me segue lá que eu tô dando dicas. E a gente tem que primeiro, antes de começar a entrada, antes de fazer o anúncio, é bom dar uma estudada, entender como é que é a plataforma. Tem uma página, um gerenciador de negócios, cria uma conta dentro do gerenciador de negócios. E aí começa a aprender sobre a ferramenta, entra lá na ferramenta, tenta se familiarizar com ela, dá uma estudada sobre como é que é o direcionamento e tudo mais. Eu tô falando sobre isso, tem várias outras pessoas falando sobre isso. Então começa a estudar antes de ir lá apertar botão, mas anúncio é tipo 50% tu aprender e 50% prática. Não adianta tu ficar lendo, estudando, fazendo. Se tu não colocar em prática, tu não vai conseguir aprender a fazer. Porque é um jogo muito que tu tem que ir fazendo. Cada cliente, por exemplo, que eu pego, é um pouco diferente. A estratégia, tem umas estratégias que eu consigo implementar as mesmas, mas eu tenho que conhecer aquele público. Tu tem que aprender a mexer. Quando tu tá iniciando, tem que aprender mesmo a mexer na ferramenta, e a gente só aprende fazendo. Eu mexo que é tipo exercício de matemática. Não adianta lá o professor te dizer todo o negócio, tu dizer que entendeu, tu não chegar em casa e tentar fazer o exercício. Tu só vai saber quando tu conseguir fazer o exercício e acertar o final. Senão tu não vai conseguir fazer, não vai aprender mesmo, realmente. Acho que já tá acabando o tempo para não perder aqui a live. Agradeço muito o convite, muito, muito mesmo, foi muito legal. Quando vocês quiserem, eu adoro conversar, sou uma pessoa que fala pra caramba. Quando quiserem falar sobre anúncios ou sobre marketing nas redes sociais, estamos aí trabalhando com isso há um bom tempo. Agradeço muito o convite, foi muito legal. E eu acho que é isso. Quando quiser, te precisarem de ajuda, é só me chamar, que eu tô sempre disponível. Tá? Tá, ok. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Beijão pra vocês. Obrigada, galera que acompanhou a gente aí. E é isso. Beijão. Obrigadão, gente, todo mundo que participou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.